Continuação do vídeo, irmão. O vídeo não deu para terminar, eu quero continuar aqui. Quero dizer para vocês, irmãos católicos, aonde que Jesus foi crucificado? Por quem que Jesus foi crucificado? Pelos romanos. Quem crucificou Jesus foi os judeus. Mas ele foi crucificado pelos romanos. Irmãos, preste atenção. A palavra do Senhor diz que os 10 mandamentos está escrito aqui. Os irmãos católicos dizem e confessam que a verdadeira igreja é a Igreja Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, preste atenção, como que a Igreja de Jesus é a verdadeira Igreja Apostólica Romana, se dentro da Igreja está tudo aquilo que é abominável aos olhos do nosso Criador? A primeira parte dos 10 mandamentos que o Senhor deixou bem claro foi: então falou Deus, preste atenção, em Êxodo 20, capítulo 20 está escrito. Êxodo capítulo 20 está escrito. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Amém? Se você ler essa parte, e você dizer para mim que não entendeu o que o Senhor quis dizer, eu vou te explicar, pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus, por intermédio do Espírito Santo. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui é para mim e para você. Não tenha diante de Deus, do Todo-Poderoso, do teu Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nenhuma imagem de escultura do que há em cima nos céus, do que há embaixo na terra e do que há embaixo sobre as águas. Nada, nenhuma imagem de escultura. Irmãos, você não tem como dizer para mim que Jesus Cristo é esse Cristo que fizeram de imagem de gesso, ou de ferro, ou de bronze, e diga para mim que este é o seu Jesus Cristo. Se você dizer para mim que este é o teu Jesus Cristo, você está por fora do que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque ele disse, ele que falou aqui, não farás para ti imagem nenhuma do que está em cima. Sabe quem está em cima nos céus? Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. E sabe quem mais está em cima nos céus? Os anjos, os querubins, os serafins e todos aqueles que o Senhor o chamou para estar com ele. Quem trouxe as adorações aos ídolos, aos anjos, aos que diz ser santos, e dizendo que é Jesus Cristo, pregado numa cruz, que ele foi pregado, ele foi tirado da cruz, levado ao sepulcro, foi morto por 3 dias, e no 3º dia o Pai Todo-Poderoso ressuscitou dos mortos, e hoje ele está à destra do Pai, vivo, está vivo, ele é vivo, irmãos, ele é vivo, ele está aqui como nós, vivo. Amém? Por isso que ele disse que ele subiu ao Pai e disse para os nossos irmãos, eu vou,
mas deixarei convosco o meu Consolador, para que vós não estejais sozinhos até a consumação dos séculos. Sabe quem ele deixou? O seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está em mim e está em você. Você não venha dizer que está adorando Jesus e que adora Jesus, porque você tem uma imagem de escultura feita por mãos humanas. Uma imagem de ouro, porque foi feita pela mão do homem, dizendo que é Jesus Cristo. Que ali foi dizendo, é só uma imagem, porque é a lembrança do que foi. Não. Jesus está vivo. Ele está vivo dentro de mim e de você. A palavra do Senhor é vida e vida, é viva e eficaz. O Senhor Jesus quer que eu e você adore Ele em espírito e em verdade. Sabe o que é isso, irmãos? Em espírito dentro, em verdade, em vida. A nossa vida tem que ser uma vida consagrada a Deus, uma vida verdadeira com Deus. Nós temos que viver verdadeiramente o que Deus preparou para os seus filhos e santos. Aqui os 10 mandamentos, irmão. E faça misericórdia faço misericórdia a milhares dos que me amam e guarda os meus mandamentos. Se você guarda verdadeiramente os mandamentos do Senhor, Deus faz misericórdia com você, com sua família, com seus entes queridos. Mas antes disso, o Senhor diz que olha, até a terceira geração, o Senhor falou. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Se você diz que ama o Senhor Jesus Cristo, mas tem uma imagem de escultura na sua casa, dentro do seu quarto, ou na sua sala, na sua cozinha, onde for, você está odiando a Deus e não o amando. Porque se o Senhor falou que não façais e não servirás a ela, você está odiando a Deus, desobedecendo a primeira palavra de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás. O que quer dizer encurvarás, irmão? Preste atenção, meus irmãos católicos. Então, vocês estão sendo enganados por padres mentirosos, por padres falsos, que estudam a vida inteira, mas estão sendo enganados por demônios, não pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele revela o que está oculto e escondido. O Espírito Santo de Deus vem para nos abrir os olhos espiritual e a mente para enxergarmos o que Deus está falando, irmãos. E o que é que o nosso Deus está falando? Que não servirás a ela, nem curvarás. Aí eu ouvi muitos dizer, sabe o que? Uma vez eu perguntei para um padre, o que é, padre, adorar? Aí ele falou, a palavra do Senhor diz, não adorarás, né? Aí eu falei, o que é adorar? É quando você se curva diante dela. E a palavra do Senhor está falando, sabe o quê? Não se encurvarás a ela. Não te encurvarás. Sabe o que é encurvar-se? É prestar culto. Quando você se curva, você está dando a ela, aquela imagem, uma adoração como se fosse um Deus. Você não pode se curvar diante de uma imagem. Jamais. O único santo poderoso, o único que merece nós se curvar diante dele, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Santo, maravilhoso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, naquele dia lá em Israel, em Jerusalém, perseguido pelos católicos apostólicos romanos, pelos romanos que já teve naquela época, que tinha naquela época, os romanos loucos para tragar
os filhos de Deus para tragar Jesus Cristo, porque ele era o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. Estava escrito, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. É dos judeus que veio a nossa salvação. Jesus Cristo é judeu. Jesus Cristo é o puro judeu. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia pela graça. O Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Ele sabia. E ele fez tudo isso por amor a mim e a você, meu irmão católico. Vigie, busque nas Santas Escrituras. Você está com a Escritura, você lê todos os dias, mas você está cego. A sua visão está com a cegueira espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que muitos foram cegos para não ver. Clame ao Senhor Jesus de todo o teu coração. E veja que realmente você lê e está escrito. Aí você se pergunta, por que eu estou fazendo justamente o que a palavra do Senhor diz que não é para eu fazer? Foi assim que eu, no início, comecei a chegar até Deus e perguntar, por que, Senhor, que eu tenho que me curvar diante das imagens se a tua palavra diz que não é para me curvar? Eu lembro que o meu avô me levava na Igreja Católica Apostólica Romana, desde quando eu nasci, desde quando eu me vi como um homem. Lá em Taquarana, em Alagoas, meu avô me levava para a igreja para me prostrar diante de um Jesus morto, que até hoje, se você for lá, está lá, Jesus morto. Eles dizem bem claro, quem é este aqui? E ele diz, é Jesus morto. Eles não confessam Jesus de Nazaré vivo, que foi vivo, que está à destra do Pai. Eles dizem assim, este é Jesus morto. Olha aqui o Jesus morto. Como que Jesus pode ser o mesmo? Morto e vivo? Não. Ele morreu há 2000 anos atrás, irmão. Ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. Até hoje está lá a tumba onde o Senhor Jesus morreu, mas foi ressuscitado. Até hoje está lá demonstrando que ele é vivo, que ele foi ressuscitado dos mortos. Assim como eu e você vamos ser ressuscitados dos mortos quando nós morremos na carne, vamos ser na hora ressuscitados por Cristo, porque esta é a nossa fé. Amém? Porque esta é a nossa fé. Jesus está vivo, irmão. Creia. Você que está aí no acomodismo de uma religião, numa religiosidade que está te levando para o outro espaço, para outro mundo, que não é o mundo que Jesus te quer. Está te levando para uma vida morta, sem Cristo. Amém? Está te levando, irmão, para um mundo que não é o que Jesus lhe promete. Uma vida verdadeira. A vida com Deus. Está te levando, irmãos, para um sepulcro caiado. Você está como um sepulcro caiado. Vivo, mas está morto em Cristo. Porque Jesus está vivo. E Jesus não é o que você está vendo na sua mente, na sua frente. Quando você assiste um filme, você vê ali, Jesus não é o Jesus. Ali é uma simbologia do homem que está fazendo o filme para levar aos homens o que aconteceu com Cristo. Mas o filme ainda mostra um homem verdadeiro ali vivo, né? Só que as imagens é pior ainda. As imagens lhe traz um Cristo que não sai daquela cruz de jeito nenhum, por nada. Você pode lançar ele para lá, lança ele para cá e dali ele não sai. E não é simbologia não. Ali está verdadeiramente a mente de demônios que cauterizou a mente de um homem para fazer a imagem e muitos ficarem presos numa imagem de Cristo morto. E Jesus não está morto, irmão. Jesus ressuscitou faz 2000 anos e está vivo no nosso meio. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence, que o Espírito Santo lhe convença desse pecado, lhe convença dessa maldição, lhe convença dessa heresia,
dessa idolatria, dessa religiosidade demoníaca. Isso é demônio, não é Deus. Preste atenção. A igreja verdadeira de Cristo, Jesus vem buscá-la, eles têm que estar viva, tem que estar pregando o Jesus vivo, o Jesus ressuscitado dos mortos, o Jesus que venceu Satanás, que venceu a morte, não um Jesus pregado numa cruz, feita por ouro, ou por madeira, ou por seja o que for. A palavra do Senhor diz, não se curvarás a ela, seja imagem de quem for, de Jesus, de Deus, de Maria, de José, de menino Jesus. Como que vai fazer imagem de menino Jesus? Se Jesus cresceu e com 33 anos começou, aos 30 anos Jesus começou o seu ministério. Preste atenção, aos 30 anos começou o ministério de Jesus, aos 33 ele morreu, partiu. Aos 3 dias de morto, Deus o ressuscitou. Ele veio em carne e osso e ficou 40 dias com os irmãos, vivo, aos 40 dias, tá? Preste atenção, ficou 40 dias nessa terra, mostrando para os irmãos que estava vivo, em osso e carne, e subiu aos céus, levado pelos anjos, olha que lindo, pelos arcanjos, foi acompanhado pelos arcanjos ao céu, subiu aos céus, numa nuvem. Amém, irmão? E como que você pode adorar um Cristo que até hoje está pregado numa cruz? Não, conversa. Você tem que ter a certeza que naquele dia que ele foi pregado, que no terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele está vivo e ele vem nos buscar. Essa é a promessa do nosso Cristo. Ele veio buscar a sua igreja imaculada, limpa, saudável, pura, que perdoa aqueles malignos, que perdoa nossos inimigos, que perdoa nossos irmãos, que perdoa os pecados, que perdoa aqueles infiéis, que perdoa todos em nome de Jesus para ser salvo. E prega o evangelho da salvação do Cristo vivo, ressuscitado dos mortos, que batalhou uma batalha e nos trouxe a salvação, que nos trouxe a vida com abundância para o céu, para o reino do céu, o reino celestial que Deus nos prometeu desde a fundação do mundo. Hein? Você tem que crer. Jesus está aí. Jesus bate a porta. Jesus está vivo, irmão. Jesus não é uma imagem morta. Jesus não pediu para fazer dele uma imagem de escultura e você o adorar ele como se ele estivesse morto. E todas as vezes quando você for orar, tem que se prostrar diante dessa imagem, pedindo a ele, clamando a ele como se ele fosse aquela imagem morta. Não. Jesus diz que é para orar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, ele disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Lembre, o Senhor Jesus está vivo e ele vem buscar sua noiva. E que você tenha compaixão e que você tenha o amor, esse apego, essa vontade. Peça ao Senhor fome e justiça. Fome e sede de justiça. Fome e sede pela palavra do Senhor. Quando você começar a ler, quando você começar a verdadeiramente viver o que está escrito e ver o que Deus enviou para nós não sermos enganados pelos homens mentirosos, pelos homens fanáticos, pelos homens enganadores, é o Evangelho que nos liberta. Porque o Evangelho é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Verbo se fez carne, ele habitou naquela época entre os homens. Mas habitou entre nós, subiu aos céus e deixou para nós tudo escrito. É assim que nós temos que viver. A palavra do Senhor é o que nos fortalece, é o que nos mantém vivo, nós com Ele e Ele conosco. É o Espírito Santo de Deus que nos leva até Cristo e nos traz Cristo até nós. Amém? Então que você se prepare, que você vigie, que você busque. Não fique só pelas palavras que as pessoas dizem, mas busque ler a palavra. E peça ao Espírito Santo que verdadeiramente ele venha lhe converter, lhe convencer e lhe trazer a verdade que está nas Escrituras de Deus. Que
que muitas das vezes nós não vê, mas está bem aqui nos nossos olhos. Amém? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor lhe traga paz, que o Senhor lhe busque para o seu reino. Assim como o Senhor me deu esse privilégio de chegar até Ele, que o Senhor também chegue até vós e lhe traga para o seu reino. Amém? Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.